O Leclerc desencantou, venceu o GP da Áustria com a Ferrari, mas vou falar uma coisa pra você, eu ainda continuo não acreditando na reação da equipe do cavalo empinado. Problemas de confiabilidade estão pegando forte ali dentro. Parece que a gente tem uma notícia boa no meio de 500 ruins, né? E isso ofusca algumas coisas, ofusca o fato principalmente da Ferrari ter vencido numa pista que a Red Bull era favorita, uma coisa que eles não tinham feito na temporada inteira até agora. Só a Red Bull quebrou a sequência que a Ferrari era a favorita. E isso para uma equipe que está brigando pelo campeonato pesa muito, né? Você tem uma parte final de corrida quase vencendo e passando aperto, com o pedal do acelerador do Leclerc travando, com o carro saindo já fora da corrida por o motor estourado ali, depois de uma grande perseguição com o Verstappen. Isso deixa aquela dúvida, né? Quando é que o carro da Ferrari vai quebrar de novo? E isso para mim é o maior obstáculo que o time italiano vai ter que enfrentar agora. Porque no de estratégia estão acertando um pouco mais. Dessa vez eles colocaram o pneu certo no carro do Leclerc. Já é um começo, né? Colocaram um pneu médio quando a Red Bull estava colocando médio também, né? Diferente de Silverstone, quando colocaram um pneu duro no Leclerc. E o Sainz, que não estava nem na briga do campeonato, estava de pneu macio. E assim, na minha opinião, deram erroneamente ali a prioridade para o companheiro do Leclerc, né? Nisso aí a gente já viu uma evoluçãozinha. Agora, o que complica mesmo é essa confiabilidade. Eu não tô acreditando, nosso editor falou aqui no ponto que também não tá. Acho que as únicas pessoas que estão firmes nisso são os torcedores da Ferrari, os tifosi, os mais apaixonados. E a banda de rock da nossa música de fundo, que ainda toca a todo vapor. Pra eu acreditar, eu acho que tem que ter a vitória em mais uma prova e sem problemas, né? Aliás, uma vitória em mais uma prova e fazendo dobradinha com o Leclerc na frente. Aí sim eu vou acreditar que a Ferrari está acordada para o campeonato. Eles vêm de 2 vitórias seguidas, conseguiram igualar a Red Bull, né? De os 2 pilotos vencendo ali na temporada, mas ainda esse engenheiro que projetou o carro ainda não me convenceu de que é confiável. O que é uma pena pro Leclerc, né? Que é um piloto que está desabrochando realmente para a temporada, né? Depois de um ano terrível, 2 anos terríveis, né? De pandemia com a Ferrari. E quando o carro é bom, ele consegue. Mostra quando o carro é bom, ele consegue vencer. Basta ver as 3 ultrapassagens que ele fez no Verstappen, né? A gente tinha, na maior parte da perseguição, a Red Bull tendo um arranque muito bom, mas o Leclerc, o Leclerc com a Ferrari tendo uma velocidade final melhor. Então ele chegava forte na curva. E isso na primeira ultrapassagem foi muito certo, né? Que ele chegou muito forte, colocou por dentro e passou, né? Usou até, se eu não me engano, um pouquinho da zebra. Ali naquela curva para a direita. Uma dose de coragem também, porque aquela curva é difícil de frear, você tem que calcular bem para pegar um ponto legal, deve fazer a ultrapassagem. E ele fez a parte difícil, né, que é acreditar na manobra, né, que o Verstappen espremeu ele um pouquinho pro canto quando ele armou o bote, mas resistiu, né, pegou o mais dentro da pista possível e pegou um pouco da zebra sim. Foi corajoso e habilidoso. Fica o carimbo, valeu Leclerc! Para encerrar esse assunto, que já está estendendo o podcast, eu vou citar o último argumento, né, do talento do Leclerc, estendeu a conversa que falaram no programa Weekend Warm-Up, do canal oficial da Fórmula 1. Os 2 apresentadores, né, o Will Buxton, que é o repórter oficial da Fórmula 1, e o Lawrence Barretto, que é o editor oficial do site da categoria. Eles estão falando sobre o Leclerc, falando que o único erro que o Leclerc teve nesse tempo todo foi o erro de Imola, que ele rodou e bateu. O resto foram os problemas de confiabilidade, de estratégia. Então, a própria Ferrari, em resumo, né, tem complicado o campeonato dele. E isso resultou do cenário que a gente vê hoje, né? O Leclerc há 2 meses sem subir no pódio, 3 sem vencer. E isso estava pesando muito. E agora Nathan Sayun, né, que essa vitória não resolve todos os problemas, mas dá motivação do tipo, gente, saímos dessa fase difícil, agora é voltar para a fábrica e ver o que vai acontecer. Acho que a Ferrari tem que principalmente pensar em atualizações no carro para a segunda parte da temporada, né? Vai ter circuitos rápidos, Spa-Francorchamps e Monza, então lá que vão acontecer logo depois da volta das férias, então tem que chegar com tudo, né? Tem que começar a preparar agora, porque entrando de férias eles já descansam, as equipes não podem trabalhar nas férias. Então é preparar isso para continuar avançando ao longo do ano, para virar o campeonato lá. Uma coisa que é crucial, né? Porque não pode deixar a diferença subir para mais de 25 pontos, né? Que é a vantagem de uma vitória. Que senão fica difícil de virar, né? Já estava a 30, ainda está em 30 pontos essa diferença. Então se isso ficar até o final do ano, bye bye, né? O Leclerc
reagindo ali no final do ano, não faz diferença nenhuma pro Verstappen. O Verstappen vai correr com o pé nas costas. Então, resumindo, vamos trabalhar, Ferrari. Agora sobre a briga Leclerc e Sainz, eu tô meio relutante aí, se eu não concordo com a posição da Ferrari de deixar a decisão só para a Bélgica, até porque eu não estava concordando desde antes da corrida, porque o Leclerc tem muito mais chance de ganhar o campeonato do que o Sainz, mas pensando bem, né, o Sainz agora que desabrochou realmente pro mundo da Fórmula 1, até mais do que o Leclerc, né? O Leclerc já tinha vencido antes da pandemia, o Sainz não, né? O Sainz acabou de vencer a primeira corrida dele agora, teve um início de temporada difícil, e agora chegou pra valer na Ferrari, né? Tendo um carro bom para brigar por vitória. Então a Ferrari também numa situação difícil, né? Por relações com. Não pode barrar o Sainz, mas também não pode deixar de ajudar o Leclerc. O que eu faria é a mesma coisa que a Red Bull faz com o Pérez. Se tiver uma chance muito boa de ajudar um companheiro de equipe a vencer um campeonato, faz. Como foi aquele caso do Azerbaijão que a gente falou. O Leclerc estava fora, os dois carros da Red Bull em primeiro e segundo. Foi melhor deixar o Pérez abrir para o Verstappen passar. Mas ao mesmo tempo o Pérez tinha toda a liberdade de vitória, né? Como venceu em Mônaco, como venceu em Baku no ano passado, né? Ajudando a equipe a marcar pontos. E assim pode ser com o Sainz, né? O Sainz tem ali o Verstappen atrás dele, anula o Verstappen. Tem ali o Pérez atrás dele, segura o Pérez, que aí fica um piloto competitivo e ao mesmo tempo importante. Lutar por posição enquanto os carros da Red Bull estão ali do lado, isso é um pouco arriscado demais, né? Como os dois fizeram ali na corrida sprint, né? O risco maior é dos dois baterem. E ali, o Leclerc perder pontos no campeonato, Sainz perder o bom momento dele. Podia ficar uma coisa muito pior do que a gente viu nesse final de corrida da Áustria. Né? Um problema, em vez de um problema mecânico, um problema ali de pilotagem dos dois. Então brigar por posição, esse ainda não acho o momento. Agora puxando esse gancho de brigar por posições, rapaz, mas que corrida sprint chata, hein? Quase ninguém passava ninguém. Verstappen fugiu na frente. E de pontos bons a gente só teve a briga do Mick Schumacher contra o Hamilton, né, que valia aquele pontinho da oitava posição, né? E as duas Ferraris ali brigando pelo segundo lugar. O resto foi o resto. E isso é decepcionante, né? Porque o circuito da Áustria é um circuito rápido, né? Tem aquelas 3 retas, tem umas curvas lentas depois delas, né? Então as retas servem um pouquinho para pegar o vácuo. E nisso os carros da Fórmula 1 2022 estavam preparados para isso, né? Tem aquela aerodinâmica diferente que mudou para esse ano. E a expectativa era alta e não correspondeu. Então por que será que deu tão errado, Ricardo Arcuri? Explica isso pra mim. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Olha, Natan, essa pergunta é legal e vale me levantar um dado que eu percebi essa semana que foi publicado no motorsport.com. Foi falado, inclusive pelo Helmut Marko, chefe da Red Bull, que a Honda desenvolveu um turbo com uma configuração muito especial para Red Bull Ring que acaba se aplicando para outras situações. Uma configuração de turbo que é muito boa quando se trata de corridas em altitude. E são poucas na Fórmula 1, mas que agora fazem uma parte considerável do calendário. E é um turbo onde consegue tirar melhor desempenho, onde o ar é mais rarefeito. E aí entra a situação, por exemplo, da Áustria, onde a Red Bull ano passado, mesmo não sendo teoricamente a favorita, destruiu a Mercedes, tá? E manda bem em situações como o México e até mesmo no Brasil, onde a Mercedes deveria ser destruidora e não foi tão vantajosa assim em relação à Red Bull. A Honda tem essa configuração de turbo e a própria Helmut Marko falou que graças a Deus ela pode contar com isso até 2025, que é o fim do contrato de parceria Red Bull e Honda, né? Então a Red Bull tem essa vantagem desse turbo que torna o carro tão mais rápido do que os outros aqui na Áustria e por isso tivemos essa vitória com sobras do Max Verstappen. Tá? Em relação à Ferrari, que na teoria tem um motor mais forte e a Áustria é uma pista onde o motor manda muito, tá? Isso é importante mencionar. No mais, levantar uma bola que eu já venho levantando há algum tempo, que apesar dessa configuração aerodinâmica ter realmente melhorado um pouco a proximidade dos carros, como o carro se comporta próximo um ao outro, ele ainda gera uma questão de turbulência considerável quando se está a até 3 décimos de segundo do carro da frente. Foi uma coisa que eu percebi nos treinos livres da Espanha, onde havia uma peça solta na Ferrari e ele colocou no vácuo do carro da frente e essa peça vibrava loucamente. Isso é o quê? Turbulência.
há uma formação de turbulência considerável numa zona muito próxima ao carro. A diferença do carro do ano passado é que essa zona de turbulência se estendia para trás. O atual carro joga essa zona para cima. Porém, ainda existe uma zona pequena, muito próxima, como se fosse uma bolha. Quem lembra de NASCAR até 2019 lembra do que eu estou falando. Era uma bolha que se formava aerodinâmica que às vezes você não conseguia se aproximar do carro da frente. Nesse caso não é uma bolha, é uma zona de vento muito forte que se forma logo atrás do carro. E essa zona de turbulência forte acaba atrapalhando os carros fazerem aquela aproximação final e aí ainda torna necessária a existência do DRS, que eu confesso eu também não gosto, mas eu entendo a sua necessidade, a sua usabilidade. Tá? Então é por isso que nós estamos tendo uma corrida meio morna sprint. Primeiro por essa configuração de turbo da Honda, que é uma coisa, um ponto fora da curva, uma coisa incrível que eu não sabia e só fui entender nessa semana. E também por causa dessa situação de turbulência que eu percebi ainda e que a Fórmula 1 ainda precisa trabalhar para tentar diminuir isso, tá bom? É isso aí, Nathan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Rapaz, realmente esse turbo da Red Bull funcionou muito, né? Porque o Verstappen largou bem na corrida sprint e na corrida principal, né? Não só se posicionava bem, mas tinha um arranque muito bom, né? Nessa de domingo, por exemplo, o Leclerc largou tão bem quanto ele não conseguiu alcançar. Então faz muito sentido isso. Agora, sobre essa aerodinâmica, realmente, né? As coisas podem dar errado, né? A gente lembra que desde o de 2019, quando estava falando de 2021 ainda do regulamento, que o regulamento ia ser implementado em 2021, isso foi antes da pandemia, falavam que ia ser uma disputa também muito... A mudança da dinâmica era para dar uma distância menor, né, para dar uma turbulência menor a curto prazo, né, quando os carros chegam um perto do outro. E mesmo com tudo isso, não conseguiram fazer, né? A possibilidade de dar errado ainda existe. Como a gente viu nessa mini procissão aí no circuito de Red Bull Ring. Vamos torcer principalmente para que melhore isso. Para a França eu não estou esperando muita coisa não. Se te falar, a França vai ser uma corrida muito movimentada de ultrapassagens. Não espero isso. Como também não espero da Hungria não, mas eu espero muito da Itália. GP de Monza, em setembro. Porque é um circuito tão rápido quanto esse de Spielberg. E eu estou muito curioso para ver o que vai ser depois como é que vão ser o comportamento dos carros depois daquela parabólica, entrando na reta e indo para a primeira chicane. Vai ser bem interessante. Que a gente vai poder tirar a prova se esse carro é bom ou não. Se é para dar muitas ultrapassagens ou não. A corrida de domingo não foi tão ruim quanto a corrida de sábado. A gente teve uma recuperação grande do Alonso, que não correu na corrida de sprint. Teve ali Haas brigando, teve ali McLaren brigando. Mas eu queria ver mais um pouquinho de caos. Como diz o grande Rômulo Mendonça, lá na ESPN. Então fica a nossa expectativa de recuperação. Assim, o cara que pode causar na corrida maluca dessas, o Alonso. Como causou, né, dessa corrida, largou de último e lá pro meio da corrida estava brigando pelo 8º lugar. A Haas ali do Magnussen e do Mick Schumacher também pode aprontar muito, que o carro da Haas melhorou bastante. E talvez o Ricardo, mas aí a McLaren tem que melhorar muito esse carro para brigar de igual para igual. Eu aposto mais nas Haas e no Alonso do que qualquer um. Porque eu acho que nesse momento eles estão aprontando mais um pelotão intermediário do que qualquer um. Dá para pôr as duas Alfa Romeo também na briga? Dá. Mas aí o Guanyu tem que andar um pouquinho mais na frente. E o Bottas tem que continuar a consistência dele. Igual foi no começo do ano, brigando contra as Mercedes ali no treino de classificação. E na corrida também. Mas falar dessa melhora deles, né? É bom também a gente falar da melhora da Fórmula 1. Porque foi um assunto que eu ainda não toquei esse ano. A gente tem uma corrida ainda não bagunçada por todas as posições. Mas a gente tem a melhor das piores equipes do ano passado, né? Era batata a gente ver a Alfa Romeo e a Haas ali encerrando o Q1 ali nas últimas posições. Agora estão podendo brigar por um top 10. E isso é muito legal. Mostra que a Fórmula 1 está no caminho, está buscando ali melhorar a competitividade do pelotão intermediário. Não está numa forma plena, eu acho que isso não vai chegar totalmente por causa da diferença de custo das equipes pequenas para as equipes grandes, mas é legal a gente fez esse pequeno avanço. Pelo menos o pelotão intermediário não tá mais sendo um pelotão tão defasado assim, né? Tá tendo a disputa agitada. E isso a gente vai continuar acompanhando assim. Se Deus quiser. E se Deus quiser também a gente volta na semana que vem com mais um R Final. Enquanto isso, não esquece de seguir meu Instagram, @NathanRFinal, para ver os posts de automobilismo que eu posto por lá.
Como também não esquece de seguir o pessoal do Portal High Speed lá, @Portal High Speed no Instagram, Portal High Speed no Spotify e as joias da coroa, né? Que são o Portal High Speed, o site, né? O site Portal High Speed e o High Speed TV no YouTube. Lá tem corridas ao vivo, lives, entrevistas, muita coisa boa. Inclusive, um TBT legal que a gente teve semana passada foi o do Pedro Rodrigo entrevistando o Carlos Sainz quando estava começando na Renault lá em 2017. O Sainz estava começando a trajetória dele na Renault, depois de ter saído da Toro Rosso, que agora é a AlphaTauri, e estava correndo pelo Brasil, estava correndo no Brasil pela nova equipe. Depois daquela coletiva com com os jornalistas, lá o Pedro teve uma palavrinha com ele. Dá uma conferida lá no portal, no High Speed TV no YouTube, que você vai ver um pouquinho o que ele falou. Muito legal aquilo que o cara entrevistou um futuro vencedor de uma corrida de Fórmula 1. Então, vale a pena conferir sim aquele canal. Como também vale conferir a Copa Truck que teve esse fim de semana por lá. Narração, o Pedro comentou lá a etapa de Londrina, junto com o Matheus Furlan na narração. E uma atração especial, a corrida aconteceu agora, nesse ano que se comemora 30 anos do Circuito de Londrina. Então a corrida mais do que especial para o estado do Paraná, para a Copa Truck, que voltou para lá depois de 3 anos, né, depois da pausa da pandemia. Foram 2 corridas, uma atrás da outra. E para deixar você com aquele gostinho de acompanhar, o editor, solta um pedaço da transição deles, por favor. Tá aí, a disputa levantando poeira mesmo. Pois vai lá no canal para conferir essa disputa. E para você que está acompanhando a R-Final já no YouTube, no Portal High Speed, clica no link que está na descrição do vídeo, que aí você vai ver todas as 2 provas na íntegra, inclusive com um pequeno pré-corrida, com entrevistas exclusivas. Então não perde essa não, hein? Eu vou ficando por aqui, até a próxima e um grande abraço!